Estamos aqui no meu, no seu, no nosso Tudo Pode podcast. E para você que quer conhecer Boa Produções, quer fazer parte do nosso time, entre aqui no QR Code e venha conhecer porque aqui tá lindo demais. E hoje temos casos especiais com pessoas especiais. Estou muito honrada de receber aqui doutora Gisele e doutora Hermínio. Muito obrigada, viu, por ter tirado um tempinho, vir aqui conversar comigo, tirar todas as dúvidas, fofocar e falar da vida dos outros. Que é que nós vamos fazer aqui hoje. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá sentindo confortável, à vontade, tudo bem? Maravilhoso. Olha, eu escutei aqui que ele tava com sede, né? Já antes de começar a falar, que eu vou fazer muitas perguntas, tá? Então eu já vou te dar o meu presente, o presente de vocês, né? Eu sempre faço uma canequinha pra vocês já beber a água e você tomar um café se quiser, tá bom? Então esse aqui é o seu, fiz um pra cada um. E esse aqui é o seu. Eu já queria que vocês abrissem, mesmo se você não estiver com sede, para vocês verem como ficou, bem bonitinho. E quero que vocês usem lá no escritório, tá? Beber um cafezinho, beber uma aguinha. Vocês lembram que esteve aqui no Tudo Pode Podcast. Pode tirar, pode rasgar. Ó, a Gisele foi mais esperta. Nossa, Adorei. A cabecinha ficou igualzinha do Hermínio. Ah, é, você tava sem o óculosinho, mas eu achei Vou lindo. fechar o cabelo curto. Aham. Adorei. poxa. Muito obrigada. Muito Mas, obrigada. claro que também nós trouxemos um mimo, né? Um presente do escritório. Gente, só eu que dou o presente, hoje eu recebi. Essa foi feita especialmente para você. Ai, muito obrigada. Espero que você goste. Olha, ai, tô me achando, tá? Ai, ganhei um presente. Gente, eu amo ganhar presente, tá? Ai, muito bom. Caneca, então, é super útil. Olha que chique, cara. Ó, Martins Advogados. Ninguém vai me aguentar agora. Olha que linda, sou eu. Então vamos começar. Vamos lá. Vou começar perguntando pra você, porque eu quero que você conta pra gente como que nasceu a Martins Advocacia, como que teve essa ideia, porque é um sucesso, tá? Gente, eles são um sucesso na internet. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha, pôr um arroba. Aí me conta, como que surgiu? Como que você criou? Olha, Martins Advogados nasceu em 2016. Eu terminei, né, o bacharelado em Direito e aí na minha família eu não tenho pessoas, né, família, advogados, nem conhecidos. E eu comecei tentando trabalhar no escritório de outros advogados, tentando ajudar, me inserir ali como sócio, mas isso não deu muito certo. E aí eu decidi criar uma marca exclusiva para mim, para evitar de estar gastando na época, né, com logos de outras pessoas e depois não funcionava mais. Então eu pensei, vou fazer uma logo para mim, e assim foi, nasceu a Martins Advogados. E aí o tempo foi passando, né, eu fui crescendo, fui obtendo clientes, e aí um dado momento já estava já com uma quantidade significativa de clientes e que não dava mais para estar sozinho. E aí em 2023, não foi isso? 2023, 24. Eu, 25. Em 2025, a Gisele veio compor o sócio, né, como sócia. E aí a gente está nessa batalha até hoje e crescendo mais e sempre. E agora a gente já está pensando em abrir para mais um sócio, né? Porque está crescendo exponencialmente e a gente tem que estar sempre mirando para cima. Crescer, né? E o escritório de vocês tem um modelo diferente de trabalho, né? De atendimento. Quem que já tinha esse modelo diferenciado quando ela entrou, ou vocês uniram e começou a fazer esse sucesso juntos? Então, essa foi uma ideia que nasceu em 2022 e aí foi difundindo. Só que foram passando diversas pessoas, né? Fui tentando fazer sociedade, até que em 2025 a Gisele chegou e aí deu certo. E nós conseguimos implementar esse modelo diferenciado, porque a ideia é atender todo o estado do Rio de Janeiro e também alcançar outros estados. Então, hoje, nós temos clientes em todos os municípios do Rio de Janeiro, e inclusive também alcançando. Outros estados, a gente já também tem outros estados. E a meta agora é colocar
uma filial em São Paulo, Espírito Santo, nós estamos Olha, lá estudando bom, essa ideia. muito bom. Sucesso. E o que que a Martins Advogados tem diferente dos outros escritórios? Então, nosso atendimento é personalizado, é calorado. Nós trabalhamos com advogados especialistas em determinadas áreas. O cliente ele também consegue atendimento comigo, consegue atendimento com a Gisele. E esse modelo de atendimento 100% digital, além das 2 unidades físicas que nós temos para aqueles clientes que têm uma dificuldade com digital ou até mesmo quer ir presencial, quer tomar um café com a gente, né? Então, a gente mantém 2 unidades no centro do Rio e uma unidade na Baixada, além do 100% digital. É 100% digital mesmo. É, e vocês têm uma atuação muito forte com policiais, né? Quem teve essa ideia, como que foi? E é bem legal. Fala um pouquinho pra gente. É, Principalmente quem trabalha com vocês. é muito diferente. Quem começou, quando eu entrei na Martins Advogados, já tinha essa implementação. Então, quem pensou, a cabeça pensante foi o Hermínio. O diferencial nosso, a gente tem outros concorrentes, outros escritórios, que até fazem esse tipo de assessoria jurídica, mas não é igual a nossa. Porque lá a gente tem advogados especializados em cada área. Então, o foco principal seria o atendimento deles em emergência. Então, aconteceu qualquer coisa 24 horas, eles têm os nossos telefones particulares, onde eles podem falar, a gente vai atender qualquer hora, e se a gente não conseguir ir até o local, a gente manda um advogado que a gente tem no escritório especialista. Então tem esse diferencial. E a gente também, lá com os advogados, a gente atende não só o que ele precisa na vida profissional dele, mas também fora. Então, em diversas áreas, porque o escritório ele atende diversas áreas, é bem amplo. Então, esse é o grande diferencial de trabalhar com os policiais, porque você tem que ter advogados especialistas no direito militar, que não Uhum. é todo escritório que tem isso. E quais são os problemas jurídicos maiores que eles enfrentam? Pode falar? Algo? Sim, dá um exemplo. Bom, a maior reclamação é esses bancos que fazem consignados, é um empréstimo consignado, e que eles ficam anos e anos, 10 anos, 14 anos pagando e nunca termina. Na verdade, isso é uma manobra jurídica que o banco faz que acaba validando isso. E rotineiramente eles procuram, né, o É, escritório para poder porque envolve. cancelar esse É, desconto, e aí acaba virando uma batalha jurídica porque o banco ele acaba criando ali uma metodologia que legal, esse desconto ele é legal, mas o próprio policial ele não sabe como é que faz para terminar essa dívida. E aí fica esse ad paga de eterno. eterno, não E sabe não, quando não termina. sabe fazer. Sim. E, assim, agora saindo do policial. As pessoas só procuram advogados quando o problema tá muito grave? Isso acontece com vocês? É porque assim, a pessoa tá começando um problema, já vai lá e vê. Não, a pessoa espera o problema ficar muito grave para ir correndo atrás do advogado. Acontece com vocês? Muito. Isso é um erro, né? Porque, assim, o que acontece? Quando o problema já está grave, para a gente solucionar, às vezes é um pouco mais difícil. Né? Até em relação a ter provas, então acontece com frequência. As pessoas elas só procuram um advogado quando elas acham que elas precisam de um advogado, não antes, o que ajudaria muito o nosso trabalho também se procurasse antes. E por conta disso, a gente até acaba orientando os nossos clientes que, via de regra, nós não cobramos o atendimento, né? Para tirar uma dúvida. Então a gente sempre fala com os nossos clientes, surgiu uma dúvida, pede um atendimento, fala com a gente antes de virar um problema, Uhum. porque evitar o problema antes de ter que ter o desgaste judicial é muito importante, facilita muito. E vocês sabem identificar qual que é o maior erro da pessoa quando ela vai escolher um advogado? Porque tem áreas, né? Não é um advogado que cuida de todos, ou vocês cuidam de todos os assuntos. Tem específicos. Tem um que não cuida familiar, Sim. trabalhista. Qual é o erro quando a pessoa vai escolher um Então, o advogado? nosso escritório ele atende diversas áreas. Então, tem advogados especialistas em cada área. Sim. Então, esse é um diferencial. Eu vejo que a maioria das pessoas ela procura um advogado generalista, que a gente fala, né? Que é um advogado que ele atende todas as áreas, mas na verdade ele não sabe todas as áreas específicas. Então, lá o diferencial é que a gente tem advogado especialista em cada área. A verdade é que o direito em si ele é muito amplo. E ele é dividido em algumas áreas, né, como família, civil.
área Trabalhista. criminal, trabalhista, empresarial. Então, quando a pessoa, né, que está precisando de uma orientação jurídica ou até mesmo de um profissional, e ele acaba procurando um que não seja especialista naquela área, esse advogado ele vai conseguir atender, óbvio, mas pode ser que ele não tenha a expertise necessária para dominar um determinado assunto. E um processo ele leva anos, né? Ele tem muitas nuances, procedimentos muito longos. Então, isso pode causar um prejuízo para o cliente. Entendi. É, vocês trabalham com associação, né? Isso. Como que funciona? A associação, ela voltando, né, não só policiais, como todos os agentes de segurança pública. Todos já em segurança pública. Sim, Isso. sim. E ele acaba se associando ao escritório, paga um valor mensal, e aí ele tem essa cobertura não só na instituição dele, como na vida privada dele. A gente faz bastante parcerias, né? Inclusive o Peixoto, que tem um canal no YouTube, né? O Peixoto Polícia, né? Uber Uber Presente, presente. ele tem um canal de humor e ele tem contrato conosco para estar divulgando, estar difundindo nossa marca, né? Esse, né? Isso. E fala aqui, associação 100% online. E tipo, vocês têm uma parceria com ele para cuidar do caso dele. Sim, É isso? Assim que funciona? também. Também, ele tem um contrato com a gente de assessoria jurídica. Então, Assessoria? Como assim? Explica pra O que acontece? Qualquer tipo de problema que ele tiver envolvendo direito, em qualquer área, como ele falou, direito criminal, direito trabalhista, família, ele pode nos acionar 24 horas. Dentro da profissão dele de polícia? Não, Ou qualquer... qualquer coisa que ele Entendi. tiver, qualquer questão que ele tiver. Entendi. Então, ele é influenciador e ele tem esse contrato com a gente, só que ele também faz a divulgação do escritório, porque o vídeo dele é de humor. Ele leva... É muito legal. É legal, né? Ele se Ele é veste de Uber, policial, né? é Uber presente. Uber presente. Então, é bem humor. Uhum. Então, o vídeo dele falando do escritório, divulgando, é nessa pegada de humor. Muito legal ver. Inclusive tem uma gravação minha com ele, né? Que deu uma visualização no nosso Instagram. muito boa. A pessoa quer entrar, às vezes como que funciona, qualquer pessoa, fala um pouquinho que aí a pessoa entra em contato com vocês no final. A associação é para os agentes da segurança pública, como guarda municipal, policial civil, bombeiro, policial militar, né, polícia da rodoviária federal. Então todos esses eles podem estar, né, procurando escritórios que fazem essa cobertura e dentre esses escritórios nós somos um deles que temos o nosso diferencial, né? É sempre um mercado competitivo, que não deixa de ser, e que a gente tenta estar entregando com excelência sempre o serviço que é tão importante, né? Costuma se dizer que o advogado, você não quer precisar dele, mas quando você precisa é bom ter você ter que te atende, né? É verdade. Imagina você 3 horas da madrugada, Tá com problema. em um sábado, e você tá com um problema na delegacia, você liga e o seu advogado não te atende. Ou você não tem. Tem que procurar 3 da manhã, não tem como. E assim, já que entrou nesse assunto assim de precisar, vamos supor assim, a pessoa que tem um processo em andamento e tipo precisa de ajuda, tem como pegar ali no meio do caminho, deixar o que tava e continuar com vocês? Tem que ser do início? Como é que funciona? Então, principalmente os associados, esse é o nosso diferencial também. Só tem diferencial, meu amor. Com certeza. Licença. Então, não, o processo que tiver em andamento, a gente pega, a gente continua fazendo. Não precisa parar e começar tudo de novo. Existe, entre advogados, né? O advogado, quando ele está no processo, ele pode sair, mas existe ali alguns requisitos que tem que ser preenchidos, mas o cliente em si, o associado, ele não precisa se preocupar com isso. Porque isso é só uma passagem, né, de um advogado para outro. Eu perdi um caso porque eu estava com um advogado e não conseguiu concluir, eu tive um acidente, meu carro deu perca total, meu filho ficou em coma, 15 dias na UTI, e eu tinha uma parceria quando eu estava começando na internet, com uma seguradora de carro, mas não era tipo de banco, sabe? Era cooperativa. E aí deu problema lá, que eu tipo pedi para transferir de um carro por outro, ele fez
ele fez outro novo. Aí eu parei de pagar do antigo, comecei a pagar. Enfim, no Ele fez dia. outro seguro. No outro seguro, no dia o carro tava tipo uma semana sem pagar um rolo. Aí a gente tentou, fiquei 2 anos na justiça. O advogado não conseguiu nada. Meu filho nem DPVAT eu peguei, nada. E aí eu fui passar para outro advogado. Eu tive que começar do zero. Aí eu deixei para lá. Deixei para lá, meu carro tá até hoje guardado, lá capotado. E eu não, tipo assim, ele não pegava de onde já tava. Tinha passado 2 anos. E eu ia receber. Aí eles pediram para eu levar na oficina o carro em 3 orçamentos. É. Que eles não iam, que ia ver o valor ou se pagava. Aí eu levei. Quando eu levei nos 3, ficava maior do que o valor do carro, a Nossa. tabela FIPE. Eles falaram, não, então a gente vai pagar a indenização. Passou 10 dias, mandou um e-mail que não ia pagar porque tinha achado esse erro que estava em débito. Isso acontece com frequência. Isso Aí eu acontece. deixei pra lá. Vai fazer 4 anos, eu deixei pra lá. Agora a Ai. gente pode conversar. Vai que a gente consegue reatar esse negócio aí e fazer acontecer. A gente vai conversar, Nos tá? bastidores a gente conversa. É, eu tô falando sério, isso é uma coisa que fica me martelando, assim, sabe? Porque eu Sim, tentei sim. tanto e a gente paga documento de seguro. carro. Aí quando você precisa, você não tem. Exatamente. Entendeu? É muito frustrante. É. Vocês podem compartilhar algum caso que marcou vocês? Ou só você, ou juntos? Que, assim, foi marcante. Nós temos, hoje, né, nós atuamos para um caso que teve uma certa comoção, né, social, que o nosso cliente, ele disparou contra uma pessoa que estava empurrando um carrinho de bebê, e isso repercutiu na mídia, né? É um caso que até hoje ainda está emblemático, né? Foi o caso do Davi Malto, né, que baleou a Laís. Ele baleou a mãe. Ah, Com um era aí. carrinho Ah, de então é isso que eu bebê. ia falar. Eu vi um caso de vocês que o rapaz disparou em uma mulher, tava empurrando o carrinho e ela morreu. Isso, E ele tá preso. Sim. E vocês estão pela defesa dele. na defesa dele. Então conta pra gente. Mas vocês contam tudo mesmo que aconteceu? Ele tem uma culpa de ter atirado, mas ele tava tentando defender a criança, era isso? Então, Isso, mais ou menos. Vai, então conta pra nós. Conta pra ele nós. confessou, né? Isso foi para a mídia. E o que chamou mais atenção é que a própria mãe dele Que entregou ele. reconheceu ele na Nas filmagens. filmagem que a polícia conseguiu, e a mãe foi lá e disse: esse é o meu filho, e aí entregou ele. Só que esse caso ele tem uma peculiaridade. É claro que é um infortúnio, né? Infelizmente perdeu-se uma vida, isso é inegável, mas todo cidadão, todo brasileiro, ele tem direito à defesa, né? Ele tem direito a um advogado, ele tem direito a ser julgado de acordo com a lei, e não algo que seja especificamente para ele, né? Então, nesse caso, o mandante do crime, né, assim está sendo apurado, né, investigado e agora está sendo processado. O mandante do crime, aparentemente, é uma mulher que, por motivos próprios, né, ela queria ceifar a vida da Laís, e aí ela contratou o nosso cliente e contou para ele uma coisa diferente do que estava acontecendo. Ela fez ele acreditar que a filha da Laís, uma menor, estava sendo abusada por ela, inclui com o atual namorado dela. Então essa mandante, ela inclusive mandou alguns vídeos para ele, né, simulando nesse vídeo contendo uma criança sendo abusada. Então, peraí, essa criança, a Laís, que morreu, era a madrasta da criança que estava sendo abusada? Não, mãe. Na verdade, a madrasta é a mandante A desse madrasta é a crime. mandante. A madrasta, ela tinha muita afeição pela criança. Ela não podia ter Ah, filho, então eu então tinha ela entendido ao Isso, contrário. ela tinha uma afeição pela criança. Aham. E aí, para tentar ficar com a criança, no pensamento dela, ela acabou tirando a vida da Laís. Sim. Só que o que foi passado, O pessoal não sabe, então, que ele estava tentando tirar essa mulher para a criança ser abusada, é isso? Isso aí. isso, Na cabeça dele, a criança estava sendo abusada pela mãe, pela mãe, que é a Laís que morreu. Então ele acreditava, na verdade, que estava ajudando a criança. ajudando a criança. Porque ela enviou vídeos como se fosse a criança sofrendo abusos. E isso não era verdade? E não era verdade, não era, Infelizmente, não verdade. era a criança. Então a Laís morreu sem culpa. Sim.
e ele não tem culpa porque ela mandou fazer. É inegável, até mesmo porque ele confessou o crime. É inegável que ele fez o que fez. Mas o diferencial aí é, ele fez achando que estava ajudando uma criança. Nem foi tanto pelo que ele ia receber, ou alguma coisa assim. Exatamente. Foi pra tentar Exatamente. tirar a criança daquela situação de abuso. Gente, eu Exatamente. tô chocada. Mas aí ele confessou. Isso Confessou. encerra a discussão? Como é que funciona? Não, de forma alguma. Pelo contrário, isso aprofunda mais, com o depoimento do nosso cliente, elucidou muita coisa, né? Outras pessoas envolvidas, inclusive a mandante, teve a prisão decretada, e aí ela ficou um período foragida, né? Até que em um dado momento ela se entregou, né? Então, hoje, todos os envolvidos, aparentemente, né, eles se encontram presos e aguardando o julgamento. Então, esse é um crime que atenta contra a vida, né? Tira-se a vida, então ele é de competência do Tribunal do Júri, que tem muitos procedimentos, é um processo que vai levar bastante tempo, né? Então tem muita coisa aí ainda para acontecer. E vocês que sabem disso, porque vocês também não estão contando tudo aqui, eu sei que deve ter alguma coisa e outra ali que vocês não estão podendo falar. Mas alguma coisa nesse caso tá entre vocês, ali dentro do escritório, que está sendo discutido, a audiência que chamou muita atenção, por isso você está ali tentando? Olha, infelizmente, como você bem disse, os advogados eles não podem comentar, né, os detalhes de casos que estão em andamento. Mas a defesa, né, do Davi entende que ele preenche os requisitos, né, que a lei determina para ele responder o processo em liberdade. Então, nós estamos trabalhando nisso, né, estamos tentando fazer valer o direito dele, né, que todo cidadão ele tem direito de responder o processo em liberdade, porque a prisão ela é tida como a última ratio, né? A última instância, somente quando essa pessoa ela pode causar algum prejuízo ou para a sociedade ou para o próprio processo, fugir ou algo desse tipo, e aí mantém-se ele preso. Então, nesse caso, a defesa técnica dele nós entendemos que ele preenche sim os requisitos e nós vamos estar apresentando esse pedido, né? E a justiça, na sua sabedoria, vai estar julgando de acordo com a lei. E o fato dele de acreditar que ele estava agindo para proteger uma criança muda alguma coisa? Sim, Porque vocês não, né? Se prova que ele foi mandado por alguém que mandou uns vídeos que eram falsos. sim. Muda alguma coisa? Então, o processo penal, né, o Código de Processo Penal e o Código Penal, ele traz ali algumas situações em que a pena ela vai do mínimo até o máximo. Então, isso é ponderado de acordo com as condições da vítima, o que o agressor fez, né, como foi feito. Tudo isso é pesado, é a chamada dosimetria, Uhum. né, que serve para o magistrado que está julgando aquilo ali, ele ponderar entre o mínimo da pena legal e o máximo da pena. Então ali ele vai mensurar toda a dinâmica do caso, né? São diversos pontos em que ele pode utilizar para diminuir a pena até o mínimo ou majorar a pena até o máximo. É isso aí. E existe diferença entre confessar e ser culpado juridicamente? Sim, Qual que é a diferença? tudo. Bom, a palavra ser culpado, né, o arcabouço jurídico, né, processo penal brasileiro, ele atribui ao Ministério Público o dever de provar que a pessoa cometeu um crime, seja Uhum. ele qual for. Então, ou seja, provar que ele é culpado daquele crime. E o ordenamento jurídico ele também prevê uma benéfica para aquela pessoa que confessa. Só que confessar não é simplesmente dizer eu fiz. Pronto, acabou. Ele tem que explicar, né, como é que fez, quem foram as pessoas que estavam envolvidas nisso, toda a dinâmica Caraca. do crime, e aí sim ele tem uma benéfica, né? Ele tem uma redução. Ou seja, como eu expliquei antes, existe o mínimo de pena, existe o máximo de pena. Então, o juiz ele vai ponderar ali em que lugar que essa pessoa que está sendo julgada vai ser condenada, né, no mínimo ou no máximo, e depois ele vai vir
e vai considerar os redutores de penas, que é se a pessoa confessou, se ela colaborou, né, se ela agiu sozinha ou não, a idade dele. Então, são muitos fatores que influenciam na pena final. E entre vocês existe um limite ético num caso assim? Tem um limite que vocês falam, não dá, ou não? A nossa tradição, ela é pautada no entendimento de que todo mundo tem direito à sua defesa. E é claro que isso é uma coisa difícil, né? Porque muitas das vezes nós temos. Imagina, você é uma advogada e aí você teve seu carro roubado, criminosos acabaram extrapolando, né, naquele assalto, acaba agredindo a pessoa, até mesmo alvejando, baleando a pessoa, e aí daqui a, sei lá, um ano, alguns meses depois, você tem um cliente que assaltou alguém, roubou o carro de alguém, e fez a mesma coisa que você. Então você sente na pele O que que passa? aquela indignação, né? Mas toda profissão ela tem o seu ponto, né? Entre Pós e, como é que fala? O positivo e o negativo, o pós e o contra, é isso? é sempre difícil. É claro que nós somos, né, nós somos os dois sócios e a gente conversa entre casos, né? Tem casos que a gente, às vezes, não quer pegar, né? Mas isso é uma coisa que é uma particularidade do cliente e aí não tem como a gente estar exteriorizando isso. Mas tem casos que são difíceis, sim. E a gente conversa. E ele tá preso ainda, né? Vocês estão aí tentando uma A revogação da prisão Prisão preventiva dele. o que que acontece agora? Então, ele vai ter a audiência, uma audiência onde as testemunhas vão ser ouvidas, e por ter muitos envolvidos, certamente essa não será a única audiência, ela vai ser separada porque tem muitas pessoas para serem ouvidas, né? Então vai ser a primeira audiência. E vai chegar um momento em que o magistrado ele vai ter que julgar o pedido que a defesa faça. E vamos, né, aguardar esse julgamento, vamos aguardar a decisão do magistrado quanto a esse pedido, que não deixa de ser um direito do nosso cliente. E qual que é a possibilidade da revogação? Vocês podem falar? Olha, do nosso ponto de vista, nós entendemos que estão preenchidos os requisitos. Mas, né, o ordenamento jurídico ele prevê que não há hierarquia entre juízes, promotores, defensores e advogados. Cada um tem o seu pensamento jurídico, né? Tem liberdade para tanto os advogados para pedir, quanto o Ministério Público, neste caso, para dar a opinião dele, e o magistrado para dizer o que ele acha. Decidir. Então, na nossa visão, ele preenche todos os requisitos. Mas vamos aguardar a decisão. Aguardaremos. Por quê? O que que eu pergunto? Trabalhar com a internet hoje é muito difícil. Hoje não é só artistas que trabalham com a internet. Sim. Eu, igual vocês falaram, não é todo caso que vocês vão pegar e não é todo mundo que eu posso aceitar, vamos dizer assim. Porque na cabeça do ser humano que não entende a profissão, não, igual eu. Recebi uma pessoa que me chamou e que quer vir no podcast. Eu sou católica e faço rosário 40 dias com o Frei. Ele é do espiritismo. Sim. Eu já estou esperando o público falar alguma coisa Sim. e julgar e não entender a profissão. Por que que eu atendi, que eu abri minhas portas? Porque ele é um ser humano, é o trabalho Sim. dele, eu tenho meu lado, tenho dele. Como que vocês acham que o público vai reagir quando vocês, né, porque vocês estão vendo o podcast, estão falando sobre, as pessoas veem ali vocês na internet, brincando, falando, mas não sabem o caso que vocês trabalham. Isso vai ser divulgado. O que que vocês esperam do público? Então, quando a gente começou na defesa, a gente já teve esse julgamento. Então fala pra nós, né, quer A saber? gente já teve esse julgamento de as pessoas não entenderem, até pessoas próximas, né? Não entender. Nossa, como que você defende uma pessoa que fez isso? Mas assim, a gente não tá defendendo o que a pessoa fez ou o que a pessoa deixou de fazer, e sim o direito dela. Que a gente tem, né? A justiça tem que ser seguida. Então a gente separa isso.
A gente tem que separar. A gente, como advogado, a gente tem que separar. E não pensar exatamente no que a pessoa está fazendo, assim. Porque senão a gente não porque ela tem trabalha, a direito. gente não vive, né? Exatamente. Se a gente vai pegar casos só quem as pessoas acham normal, separação, Exatamente. ah. Então, o que ele falou assim, às vezes é difícil entender, por exemplo, eu tô defendendo uma pessoa que fez algum crime, eu fui ali e fui assaltada, vou dar um exemplo. Isso aconteceu comigo. Ano passado, eu fui assaltada, né? Eu tava indo atender um cliente numa delegacia e eu fui assaltada. Aí, você se coloca, eu fui assaltada, E tá defendendo que assalta. mas eu vou defender uma pessoa que fez isso. Isso realmente, às vezes, cai assim na balança, né? Eu não vou mentir que quando eu fui assaltada, eu não fiquei chateada? Não, fiquei muito chateada. Mas eu tenho que entender como profissional que eu não estou defendendo o que ele fez. Tá defendendo a pessoa. Estou defendendo a pessoa e o direito dela, como pessoa. Então, Exato. isso realmente é uma balança que a gente tem que ficar medindo o isso. tempo inteiro. É isso. É isso mesmo. O que significa, porque vai ver uma pessoa aqui que é espírita, eu vou ir pra religião dele, gente. Sim. É ele lá, eu aqui, você lá, ele, né? Mas aí as Exatamente. pessoas, você sabe o que vão falar, né? Que você tá Vão. defendendo, é assassino, né? A gente já teve, né? Tem que Pessoas estar preparado. próximas da gente que falaram isso. E assim, já falando de cliente e tudo mais, já chegou pra vocês algum cliente que estava com um caso que achou que estava perdido e vocês reverteram a situação? Sim. Sim, diversos. Eu tô aqui pra vocês reverter o meu, que eu tô achando que é impossível. Vai que posso vir voltar pra contar, hein, gente? A profissão do advogado, ele lida muito com a vida, né? Não só a vida no sentido de morrer ou viver, mas bens, família, sofrimento. E existem situações em que o cliente fica apreensivo, achando, por exemplo, pessoas que têm uma casa, moram numa casa há anos, e aí vem uma ação judicial para tirar essa pessoa dessa casa. Então tem aquela discussão durante anos, se ele vai permanecer na casa ou se ele vai sair da casa. Então nós temos um cliente, né, em especial, que ele passou por isso. Ele já morava nessa casa há 7 anos, e aí o processo levou mais 4 anos, e ele sempre com aquela apreensão. Será que amanhã eu vou ser despejado da casa? Será que vão me arrancar de dentro de casa? E eu falava para ele, não, calma, o processo ele demora, né? A gente vai ter sentença, depois a gente vai ter recurso, e isso não vai acontecer assim. Eu vou saber antes, eu vou te avisar. E ele sempre apreensivo. E até que nós tivemos a sentença, e aí essa sentença disse que ele deveria sair da casa. E aí ele ficou em choque, né? E agora, o que que eu vou fazer? Onde é que eu vou morar? E eu falei para ele, calma, nós perdemos uma batalha, mas nós não perdemos a guerra, vamos fazer o recurso. E aí foi feito o recurso e no tribunal revertemos a decisão e ele se manteve na casa até hoje. E agora nós estamos com uma outra ação que ainda está em curso, que é a chamada uso capião, para ele ficar em definitivo, ou seja, ele ter um documento pelo judiciário reconhecendo que ele é o proprietário desse imóvel. Então, até hoje, ele está muito feliz, né, muito contente, porque agora ele não corre mais esse risco de perder a casa dele. Gente, vocês é muito bom, vocês fazem. Olha, eu tenho um caso pra vocês resolver meu, que eu achei que não tinha nem como contar pra alguém que a pessoa não ia entender. Gente, agora eu lembrei de um caso que vocês estão contando aí, meu, que foi assim, muito trágico, muito sério, e depois eu quero conversar com vocês. Com Com certeza. certeza. Porque eu acho que vocês vão conseguir me ajudar. Porque foi uma coisa muito, muito triste e muito traumática. Já quero compartilhar, mas eu não posso falar aqui. Porque não dá, eu não vou chorar. E me conta o que mudou nesses últimos anos pra cá, assim, do comecinho pra agora. O que tem de novidade? Tudo, né? Em relação à advocacia, Em relação ao seu trabalho. não, óbvio que a advocacia mudou muita coisa. Eu me formei já tem um tempo atrás e eu estudei no Código de Processo Civil de 1973. E o atual é de 2015. E na época que eu me formei, o processo era físico, né? Então a gente andava muito com os carrinhos, que aí ia fazer carga lá no fórum, tinha aquelas pastas enormes, e tinha que ficar folheando uma a uma ali para poder encontrar. Era difícil também, porque muitas coisas eram escritas à mão, e aí cada um tem uma caligrafia, a gente acabava não conseguindo entender. Hoje em dia não, tudo digital, né? Então a gente baixa o processo no computador, tudo armazenado na nuvem.
papel já Diferente, não né? existe. E, assim, um mal comparativo, mas a pandemia ela também trouxe uma novidade. Foi depois da pandemia que surgiu as audiências virtuais, né? E a Justiça do Trabalho tem um costume, que hora que é as audiências da Justiça do Trabalho? 8h30, 9 horas da manhã. Presencial tem que estar lá, porque as audiências trabalhistas, é difícil ser uma audiência trabalhista virtual. Então, aí você conta com trânsito, né, que não ajuda Sai de nesse casa, horário. acorda 5h30, sai 7, chega Exatamente, lá é 8. isso. 8h30 e olha lá. Exatamente. E sem contar que se a gente chegar atrasado, né, o juiz, ele chega atrasado, tá tudo bem, a gente fica lá esperando. Agora, se a gente chegar atrasado, "Ô, doutor, poxa, vou mandar ofício para a OAB. Não pode acontecer. Como é que você chega atrasado? Cadê a sua responsabilidade?" Então, Gente, infelizmente é assim. Mas, né, tudo tem o seu lado bom, né? Tudo tem o lado ruim e o lado bom. Eu acredito que hoje a advocacia ela tá mais fácil, né? O advogado ele tá mais acessível, né? Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe ela tinha um processo que se arrastava 20 anos na justiça. Eu digo 20 anos porque desde que eu nasci que tinha esse processo, né? E aí eu lembro que às vezes eu ia com ela no escritório, era um escritório assim mórbido, uma coisa, parecia até que estava num palácio, escuro, e aí o advogado sentado numa mesa era enorme, aquele negócio de escrever assim, a pessoa ia falando e você ia escrevendo, era assim? Ai, eu queria ter visto datilografia, naquela época, você acha legal ficar assim, tic, tic, tic. isso, Como é que fala? datilografia, Datilografia, máquina. datilografia. Aí ia falando, o Isso. pessoa ia falando o crime, ia digitando, escrevendo Digitando, na ia hora. saindo, no Digitando, não, papel, datilografando. telefone, Ah, tac, digitando assim, Nossa, gente. E existia curso de datilografia, né? Aham. Eu cheguei até a fazer isso. Nossa, Minha mas mãe chegou a fazer, Nossa, porque mas minha não mãe é parece que você... professora. Ela teve Parece que que era dessa fazer. época, não. Assim? Não, mas eu sou da época, gente, que na escola a prova chegava com cheiro De tinta. de Álcool. De álcool álcool. que imprimia na hora, tá? Eu também, eu peguei essa época, Eu tá? esqueci o nome daquilo. Xismógrafo? Não, xismógrafo? Não, um Que negócio ele assim. tirava, imprimia a prova na hora. Aham, Isso, eu era dessa época, isso. tá? Mas era até um Aquele cheirinho bom, sim. né? Aham, aí a prova tava Eles ficavam cheirando a quase prova. molhada. Quase molhado. Nossa, era muito diferente as coisas, né? As coisas Engraçado. mudam muito. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui de crime, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês antes. É uma curiosidade minha, mas assim, quando as pessoas me assistem, a gente tem influência na internet, eu acho que é curioso também saber. Vocês respondem se vocês quiserem. Isso aqui nem tá no roteiro, é porque veio aqui na minha cabeça, vocês falaram sobre. Você falou uma coisa muito interessante. Você trata do caso do humano, não do que ele fez. Não significa que ele fez que você tá aceitando o que ele fez e achando correto. Uhum. Mas assim, hoje, o que mais está tendo no mundo, em todos os lugares, é feminicídio. É um homem que eu vi no jornal, namorou um dia com a mulher e matou ela com um dia de namoro. Eu não acreditei. Eu falei, não, isso deve ser mentira. Se chegar um caso desse pra vocês, vocês pegam pra cuidar? Tipo assim, o homem que matou a mulher? Sim, Sim. sim. Porque o caso do seu cliente agora, o Malta, ele matou porque ele estava querendo ajudar uma criança e foi mandado para fazer isso. O cara que mata a mulher tá matando porque ele quer. Ninguém mandou. Como que vocês tratariam um caso assim? Eu fiquei curiosa. Responde se vocês quiserem, tá? Mas eu queria saber. Não, existem esses casos assim que envolve, né, um casal, né, às vezes namorado, e a gente conversa antes com o cliente, né? Não funciona assim, o cliente vem e a gente aceita, não. Ele vem, né? Ele pede um atendimento e aí a gente faz uma prévia, uma conversa com ele para poder saber como é que foi, o que aconteceu, tudo mais. Então, é óbvio que o cliente ele deve falar a verdade para o advogado, porque senão o advogado não consegue ajudar ele. Inclusive, a gente passa de vez em quando umas situações engraçadas um processo com um cliente que fala uma coisa e depois lá É na frente a gente outra. quer descobrir outra. Mas nesses casos assim, a gente avalia, né, o que foi que aconteceu e aí a gente passa para ele as condições, né, da defesa dele e aí ele que vai contratar ou não contratar. É claro que todo cliente que bate na nossa porta, nós vamos, né, atender, ouvir,
analisar o caso dele, verificar o que tem de positivo, né, em defesa dele, o que pode ser argumentado, quais são as provas que ele tem, porque muitas das vezes, principalmente quando a gente trata desses casos de família, né, casal, a gente não tem certeza do que aconteceu. O que levou a fazer isso também, né? Exatamente. Assim como essa Lei Maria da Penha, ela traz muitas situações em que não é bem aquilo que foi dito, né? Muitas das vezes o homem ele acaba sendo punido, né? Não estou dizendo que o homem fez está certo, mas em alguns casos existem esses casos que o homem é punido por uma coisa que ele nem fez. Nós temos um caso curioso que envolve não um feminicídio, mas a Maria da Penha, né? Agressão. E esse cliente, quando ele veio para passar a ser nosso cliente, ele já estava preso há 2 anos e 4 meses, se eu não me engano, por uma agressão, né? Contra uma mulher. E aí, quando nós assumimos, um pouco depois ele teve a audiência, teve a sentença, e na sentença ele foi condenado a 8 meses de prisão, E ele tava lá 2? 2 anos e 4 meses. E ele não sabia? Aí vai a defesa, né, do advogado ali, né, quem ele contratou e tudo mais. Mas isso é uma coisa curiosa, né? Muito. Ele Coitado, gente. ficou Coitado 2 anos assim, e né? Por 4 ter meses ficado lá. Pagou o que ele fez, né? com Nó, sobra. com sobra, nunca mais. Com sobra. Como que o direito trata quem induz a pessoa ao crime? Como eu havia dito, todo crime ele tem a pena mínima e a pena máxima, né? Então, o direito ele enxerga o mandante do crime, ele é pior, é uma figura pior do que o próprio criminoso, né? Porque existe por trás um pensamento já construído, né? Aquela intenção, aquele tempo, né? Aquela vontade de ceifar a vida de alguém, diferente da pessoa que vai lá e executa, porque ele não conhece a pessoa, ele acaba não tendo contato, então ele vai lá e executa, né? Já o mandante não, o mandante ele tem uma ardilosidade, né? Ele tem aquela coisa que eu acredito que qualquer um que fosse julgar, ele daria, né? Não, isso aqui eu acho que é pior do que aquele ali. Então, o direito em si, ele condena mais o mandante. E se ele foi induzido à mentira, isso impacta? Sim, sim. A pessoa que ela comete o crime, seja ele qual for, seja o crime qual for, o direito ele garante, né, o erro de tipo, erro esculpante também, erro de pessoa. Às vezes o direito ele tem disso, você quer matar uma pessoa, né, João, só que aí você dá um tiro e você acaba matando Maria, né? E aí o direito ele tem assim idades, por exemplo, se você cometeu um crime de homicídio contra um menor de idade, a pena ela se agrava um pouco, né? E aí, na verdade, a Maria era menor de idade, mas quem ele queria matar era João, e João era maior de idade. Não, Então, nesse caso, ele teve um erro ali de tipo, ele não queria matar a menor de idade. Então, ele não sofre esse aumento de pena por ser menor. entendi. E como separar a emoção da aplicação da lei? Porque existe uma emoção ali no meio, né? Consegue responder isso melhor. Então, a gente consegue separar por quê? Pela prática também. Então, quando a gente pega um caso lá do escritório, a gente acaba deixando a nossa emoção de lado, né? Não é que a gente não tem, a gente tem, mas a gente acaba deixando. Por quê? Porque o nosso foco é o que ele fez, né? Por que ele fez? Quais são as provas? O que a gente pode ajudar em cima dos direitos que ele tem como pessoa e não como um crime que ele fez. Então, a gente está o tempo todo separando a emoção da justiça, a emoção do direito. É difícil. É bastante difícil. Não deve ser fácil. Mas é uma coisa muito importante. Uhum. Até porque na hora do desespero, a pessoa não consegue pensar. E Sim. aí a figura do advogado tem que estar bem tranquilo, bem, não se envolver emocionalmente. E é por isso também que tem pessoas que perguntam assim, mas um advogado ele pode se defender?
Aí tem muito essa pergunta pra mim, né? Aí eu falo, pode, claro, não deve, Se mas defender pode. próprio? Sim, Sim, Pode? pode. pode. Não deve, mas pode. Não deve, porque você vai misturar, acabar, o que ele tá falando, vai acabar misturando suas emoções, né? Gente, eu acho que é dom mesmo, tá? Eu não sei, eu falo que eu não seria capaz. Imagina, se você fosse um advogado, você tá ali se defendendo num processo de alimentos para o seu filho. Aí, quer dizer, você na posição de advogado, você começa a discutir com o seu ex, porque ele quer pagar X, e você é isso, você é aquilo, você deveria pagar isso para sua mãe, tá, 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 tá. Isso não é uma atitude de um advogado. O advogado, ele tem É, que utilizar ali é isso. os métodos ali da lei, inclusive serenidade. E qual que é o papel da defesa? Absolver o nosso cliente. Aprofunda, por favor. Quero saber seu papel lá no off. Não, o papel da defesa é procurar, via de regra, a gente procura, primeiro, existe a conversa com o cliente para saber se ele fez ou se ele não fez. E aí onde vem o ponto crucial. Não adianta ele falar para mim, eu não fiz. E aí todas as provas mostram que ele fez. Então, se ele fala para mim, eu não fiz, eu vou procurar provas de que ele não fez. E eu vou estar procurando uma coisa em vão. Então, o primeiro ponto é ele dizer a verdade. E aí, quando ele diz a verdade, dentro daquela verdade, por exemplo, se ele fala, não fiz, aí eu vou procurar e eu vou encontrar. Porque se ele não fez, existe as provas ali. Então, o papel da defesa é quando o cliente ele é inocente, é provar que ele é inocente. Agora, quando ele é culpado, é garantir que ele tenha um O justo direito. processo. Um direito de se ter defesa, né? Um exemplo, como eu disse, todo crime ele tem a pena mínima e a pena máxima. Só que aí, o juiz, por mais que ele, no papel, né, na lei, diga que ele não pode se envolver, né, ele tem que julgar de acordo com as provas. Por mais que se diga isso, quando a pessoa está julgando, ela coloca ali né, a experiência dela. E às vezes acontece dele olhar assim e falar, poxa, esse aqui eu vou colocar um pouco a mais. E aí vem a defesa e mostra, olha, por que que o magistrado colocou um pouco a mais se ele preenche os requisitos para ter menos? Então, esse também é um papel da defesa, garantir que ele tenha aquilo que a lei diz, e não aquela emoção que o magistrado está colocando ali para Independente, né? julgar. E a opinião pública influencia? Não deveria. Mas, Mas, assim, na questão da justiça não influencia, né? É mais o clamor que se tem. Então, assim, no processo em si, ela não influencia. Mas, lógico que um caso que vai para o tribunal do júri vai influenciar. influencia, né? Porque as pessoas acabam votando ali, às vezes, com a emoção. Então, influencia. Ter um clamor social da mídia em cima daquele caso, com certeza influencia. Agora, é importante ressaltar que tem muita gente muitas pessoas estão nos ouvindo, né, que elas nunca participaram de uma audiência, né, principalmente uma audiência do Tribunal do Júri, Eu mas ela nunca, graças a Deus. mas ela acaba assistindo os filmes, né, aquela série que tem o Harvey, né, que é o Suits. Sweet. ali mostra diversos julgamentos e a pessoa fica fantasiando. Então, às vezes tem cliente, né, que vai em audiências comigo, com ela, e aí ele fica, doutor, o que eu falo? Aí a gente Eu fala, seria essa pessoa. Eu tinha que ter um ponto, igual do Thiago, que falou que eu... aí a gente fala, você não vai falar nada. Não, mas o que eu faço? Você não vai fazer nada. Porque depende do que você fala, pode prejudicar, não é assim? Pode, sei Sim, lá, pode também, atrapalhar. mas muitas das vezes uma audiência, por exemplo, já aconteceu de audiência trabalhista dela terminar em 15 segundos. Como assim? É, Segundos? Você entrou segundo. e saiu. Mas ninguém A fala gente nada? entra, a magistrada fala, doutor, verifiquei aqui que foi negativo. Tô mandando refazer. Tá bom. Aí vocês Tem podem falar mais nada. Falar, não tá tem só mais o que ok. dizer. Ela já decidiu, né? Porque o réu não se apresentou, né? Então tem que repetir aquilo ali. Poderia ter feito isso antes, para evitar da gente ter que ir, né? Mas. Então, assim, tem audiência que é rápido. E aí o cliente olha assim pra gente e fica,
O que aconteceu? Nem entendeu o que ela Não falou. entende. Então essa fantasia que existe dos filmes e da realidade é totalmente diferente. O Não, direito brasileiro, uma audiência, ela com certeza. é muito diferente. E quem é o perfil de cliente que mais beneficia no trabalho de vocês hoje? Assim. É engraçado que eu faço a pergunta. Aí ele olha assim e fala: essa é tão fácil de responder, porque eu tenho todos os tipos de clientes. Olha, o perfil, eu tenho, minha especialidade é na área da família, tá? Então, o cliente de área de família, ele beneficia no sentido de que tem um retorno financeiro, né? São processos que têm um retorno um tanto melhor. Mas, por outro lado, são processos também que dá muito trabalho. Então, de repente, pode ser por isso, dá muito trabalho, ele acaba sendo mais caro. Mas o direito em si, todos os clientes, todos eles têm um lado bom e um lado ruim. Então, eu acho difícil mensurar qual que dá Mas mais ou qual que dá menos, porque muitas das vezes a gente tem um cliente que ele dá um retorno financeiro, mas em compensação ele traz tanto Que problema, às né? vezes nem compensa, Tanto né? não compensa. E tem clientes que, né, quer saber sempre, tem novidade, né? Às vezes a gente distribui o Um processo e pouco ansiosa, né? quando é 3 semanas depois, pergunta: "E já tem resultado?" Não, Que nós demora, né, acabamos gente? de. Infelizmente, o direito brasileiro demora vai demorar. muito, demora demais. E a gente que vive, né, do direito, muitas das vezes a gente tem uma demanda que só vai ter um resultado daqui a 2, 3 3 anos, anos. 4 anos, 5 anos. Deixa eu fazer uma pergunta que nem tá aqui, mas é uma curiosidade. Também vocês respondem se você quiser, eu sempre falo isso, você responde se você quiser. Mas acho que é curioso, todo mundo quer saber, né, da vida do outro. Como que funciona quando vocês pegam um trabalho, tipo assim, um cliente? Vocês recebem antes ou só depois que o processo é concluído? Ou é alguma coisa antes, quando ele sai, vocês recebem? Ou só quando você tem uma garantia que vai ganhar a causa? Tipo, esse assim, que vocês estão lá. O rapaz que tá lá, guardado. Vocês receberam antes? Vai receber? Ou não tem. Tipo assim, como é que ele vai pagar sem que tá preso no trabalho? Eu fico pensando nessas curiosidades. Bom, deixa eu responder essa. Eu ia deixar ela responder, mas deixa eu responder essa. Depende, tá? No direito, existe cliente que paga antes, por conta da. Por exemplo, o cliente da área criminal, ele paga antes dele ser absolvido. Porque senão, se ele for absolvido, ele não vai pagar. Que já foi solto mesmo, né? Né? Cliente da área de família, eles pagam ou antes ou durante. Mas, por exemplo, cliente de consumidor, a gente só recebe no final. Quando ele Então, ganha o processo, né, é, no caso. a advocacia, o advogado, ele é contratado não é pelo resultado, é pelo serviço. Então, independente dele ter êxito ou não ter êxito, ele tem que pagar o advogado. Então, a gente acaba. Porque o advogado é um serviço meio, não fim. O que quer dizer? A gente trabalha no processo, mas quem julga aqui não é a gente, né? É um juiz. Então, assim, a gente dá todo o nosso melhor ali, mas a gente garantir aqui no final, não tem como. A gente tem probabilidades das causas. Mas falar assim, aqui vai ter esse. Então, não tem como a gente, todas as ações, né, dependendo, receber só no final, né? E esse negócio de. Como é que eles falam? Causa-ganha. Causa ganha. Isso não existe. Não existe. E não tem como você ter uma causa-ganha se não somos nós que vamos julgar. É uma outra cabeça. Então vocês não garantem. Nunca. Mas tem alguma que vocês falam assim, não, isso aqui eu tenho certeza. Vocês sabem no interior de vocês e entre vocês. Mas vocês não falam nunca pra eles que tá garantido, né? Eu costumo dizer, tem 95%. Certeza. Porque sempre tem um 5 que pode dar errado, né? Sempre tem alguma coisa que pode Pode dar dar errado. errado. Assim como nós falamos aqui de alguns processos que deram certo, óbvio, também teve alguns processos que deram errado. Uhum. A gente estava acreditando ali, não, tá tudo certo, temos o direito, e aí vem aquela sentença que aí eles recorre também e não dá certo. Isso acontece. Aí tem que desistir mesmo. Ué. Não tem como ficar tentando também a vida inteira, né? Porque o direito ele tem recursos, né? Acaba o recurso, acabou. Acabou.
Entendi. E como as pessoas podem entrar em contato com vocês, de redes sociais, telefone, endereço? Deixa aqui que depois a gente também vai deixar tudo aqui no vídeo. Mas fala um pouquinho, pode olhar para aquela câmera ali, deixar o recado de vocês, antes de a gente terminar, porque ainda tem uma brincadeirinha depois. Então fala aí, como que encontra vocês? Ah, eu tô com um problema aqui assim, eu quero eles. Como é que faz? Bom, hoje em dia nós utilizamos muito a rede Social. social, né, a internet, então pode pesquisar pelo nome do escritório, né, e aí vai nos encontrar na rede social. O direito, né, a advocacia, ela é um pouco restrita, né? A gente não pode estar falando algumas coisas, como o nome do escritório, né, mas a gente está O amplamente aí, né? número é. O número não pode. Mas, por exemplo, o e-mail a gente pode estar falando, né? O arroba, né? O arroba. Por exemplo, a nossa rede social é @martinsadvogados.oficial. O nosso e-mail é martinsadvogados.adv@gmail.com. Mas telefone A gente não pode. está lá na rede social. vai encontrar. Está na rede social, vai hoje, encontrar. Hoje em dia, a internet Tem como, né? Ficar não tem como escondido. ficar escondido. Então, aqueles que quiserem, né, entrar em contato conosco, entrar em contato com o escritório, pode ir lá na rede social Uhum. e lá tem os canais lá, os meios lá para Encontrar chegar até o vocês. escritório. Tá. Pra gente terminar, eu faço uma dinâmica. Agora eu vou perguntar pra vocês, porque como são dois, eu nunca fiz com duas pessoas. Então eu vou fazer o seguinte: vocês querem, cada um fala um. Eu preferia que você respondesse uma e ele respondesse com a outra. A mesma palavra. Eu vou falar uma palavra pra você, você vai me responder com uma única outra palavra. Aí eu faço a mesma pra você, você dá uma outra palavra. Ou você quer cada um um? Eu acho que pode ser pros dois, né? Pode ser pros dois. Tá. Então vamos lá. Lei. Não é pra rir. Lei. Temos que conviver com ela. Lei. Dever. Dever. Direito. Tem que ser discutido. Direito. Justiça. Defesa. É o que nós fazemos. Pode falar agora, se quiser, tá? É o que buscamos. Cliente. São todos muito bem-vindos. Cliente. Muito importante. Verdade. Confiança. É a regra. Confiança. É o básico. Processo. Difícil. Processo. Provas. Estratégia. Muito importante. Estratégia. Muito importante. Vitória. É o que sempre buscamos. Vitória. É o que buscamos. Verdade. Sempre. Verdade. Desafio. E o doutor Hermínio? Ué, agora tá aí, eu não sei o que É difícil falar da gente, né? Eu não sei o que responder. O melhor, capaz, extraordinário. É isso, você tem que ser, porque você é mesmo. Isso é o que a gente busca. A doutora Gisele. É difícil mesmo falar sobre a gente. Dá um delay, né? Dá um delay. É ruim falar da gente, né? A gente não acredita que a gente é tão bom no que faz e tem que falar isso, sabe? É difícil mesmo. Mas você tem que falar, a doutora Gisele. Confiança. Confiança. E é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar mais um recado, tem alguma curiosidade, vocês querem contar, vocês querem falar de algum outro cliente? Vocês aqui tá aberto e é o que vocês quiserem, tá? Eu não falei uma coisa muito importante, tá na hora. Vai, que ainda dá tempo. Ou não, tá tudo bem. Falou tudo que quis, certeza, todos os recados? Bom, uma satisfação estar aqui. Gostei muito de estar na sua presença, Obrigada. desse canal. Você é uma pessoa muito agradável. Obrigada. Nós estamos na rede social também com uma pegada de humor, mas é claro que a gente não leva o processo, a vida das pessoas com humor. Ali seria o processo, o cliente, a seriedade total, mas
a gente tenta descontrair, porque Precisa, né? também. E hoje Muito em legal. dia tá todo mundo na internet, tá todo mundo, tudo quanto é advogado falando conteúdos ou fazendo alguma coisa engraçada, e isso é o inevitável. Então, estamos aí, vocês que visualizam o nosso conteúdo, que deixam o comentário, são todos muito bem-vindos. A gente tenta estar sempre respondendo, sempre que possível, porque são muitos, né? Então, continuem mandando, continuem participando, deixa lá o que achou, o que gostou, o que não gostou. A voz de todos vocês são muito É importantes. verdade. Eles são pessoas para vocês é muito importante, para nós, né? Mas Com para vocês, certeza, pessoas é com muito certeza. importante. E vocês fazem um trabalho bem legal, eu tô lá seguindo. Tipo, pega tipo um assunto igual da xícara lá que separa o pobre, achei muito bom. Mas eu vou deixar aqui o arroba de vocês também. E sempre que vocês precisarem, quer falar de algum assunto, quer algo específico, pode vir aqui, a gente tem toda a abertura do escritório para vocês gravarem, sem ser bate-papo, pode ficar à vontade e faça parte do nosso time se vocês quiserem. Porque vocês são muito bons nas redes sociais, parabéns. Muito obrigado. E muito obrigada, Gisele, obrigada, Hermínio. Foi um prazer também receber vocês. Eu fiquei sabendo, né, a gente aprende sobre assuntos e casos, tanto que eu dei essa abertura pro programa, porque eu trago muito artista. Sim. E tem sempre artista, né? Mas trazer esses assuntos de coisas que pessoas não sabem, e eu acho isso muito importante, legal, e vocês estão fazendo essa abertura pra gente, que tá sendo diferencial, os primeiros, sem ser artistas, que tá vindo aqui falar sobre a profissão, e eu gostei muito, muito bacana. Nós somos A artistas gente- também. É verdade. O tempo todo. Nossas A redes é profissão, tudo né? artista. A profissão. Ah, E assim, sim, claro. me abriu várias ideias do que eu preciso ser resolvido, já vou ser uma social. Porque eu vou ter que ligar aí direto, porque é muito problema, gente. Muito É problema. muito A problema. gente que agradece ter chamado a gente aqui para a gente poder contar um pouquinho sobre a advocacia, foi, né, pequenos detalhes que muita gente não sabe direito como Não funciona. mesmo. Então a gente que agradece o espaço, a sua disponibilidade aqui. A gente adorou. Eu pelo menos me Sempre senti tá super aberto pra confortável vocês. aqui. E muito obrigada pelo meu presente. Ai, Eu amei, Eu, né? esse presente. Igualzinho a mim. Eu amei. Amei muito, gente. Eu achei super chique eu com esse amarelo aqui, essa caneca aqui, sabor. Muito obrigada, amei. Gente, vocês foram a primeira pessoa que me deram um presente. Amei. Muito obrigada, amei muito, viu? Então a gente encerra aqui. Muito obrigada. Estão aqui tudo que vocês precisarem, pode contar comigo, tá bom? Ok. E obrigada por ter me dado esse tempinho de vocês, que eu sei que vocês é bastante, né? Concorrido, trabalho, gravação e processa e vai. É tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, muito obrigada, viu, gente? E aqui encerramos mais um Tudo Pode.